Você já teve um pensamento tão perturbador que você ficou com medo de você mesmo? Um pensamento que veio do nada e você se perguntou: mas por que eu pensei isso? De onde veio esse pensamento? Será que tem algo errado comigo? Se já aconteceu isso com você, fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te explicar hoje aqui nesse vídeo pode ser que vá te libertar de uma culpa que você vem carregando por muito tempo, por décadas talvez, e sem precisar. Pensamentos intrusivos são pensamentos involuntários que aparecem sem serem convidados, sem aviso e muitas vezes sem nenhuma relação com quem você é ou com aquilo que você deseja. Pode ser pensamentos de violência, de conteúdo sexual impróprio, de blasfêmia, de catástrofe ou até mesmo medo de machucar alguém que você ama de verdade. E sabe o que a ciência diz sobre isso? Que 90% das pessoas têm pensamentos intrusivos regularmente. A diferença não está em ter o pensamento, mas sim em como nós reagimos ao pensamento intrusivo. E aqui está onde muitos cristãos se perdem. O pensamento aparece e imediatamente a pessoa sente culpa. Ela sente: mas que pensamento horrível! Como eu sou horrível! Como que eu pude pensar nisso? Será que eu sou uma pessoa tão má assim? Será que eu perdi a minha salvação por causa desse pensamento? E aí, o que acontece? A pessoa começa a lutar contra o pensamento, tentando empurrar esse pensamento para longe com toda a força. E ela começa a lutar com o próprio pensamento. Mas o que acontece? Quanto mais você tenta, ou a pessoa tenta lutar contra esse pensamento, mais ele se torna forte, mais ele aparece. A psicologia chama isso de efeito rebote. Testa aqui agora comigo. Se eu disser para você: não pense em elefante rosa, o que vai acontecer? Ou o que aconteceu com você? Eu aposto que você pensou no elefante rosa. E é exatamente assim que funciona com a nossa mente. A luta contra o pensamento só aumenta o poder do próprio pensamento. E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Então, muitas vezes, ele planta o pensamento ou ele age de uma maneira sorrateira para a gente criar do nosso depósito um próprio pensamento que vem do nada, do depósito que nós temos aqui de informações. Porque o nosso cérebro, ele é um depósito de informações. Então, o que o inimigo faz? Ele planta o pensamento e depois ele acusa por ter pensado. É uma armadilha dupla, percebe? Mas eu vou te dizer algo que pode mudar tudo. Ter um pensamento não é pecado. Cultivar o pensamento, alimentar o pensamento e agir a partir do pensamento, aí sim é que está a questão. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. A tentação não é pecado. O vir o pensamento não é pecado. Mas a rendição, você se debruçar, você acreditar no pensamento, isso sim é. Isso sim pode virar pecado. O pensamento intrusivo, ele é como um pássaro que está voando ali, sobre a nossa cabeça, sobre a sua cabeça, mas você não escolheu que esse pássaro estivesse ali sobrevoando, mas você escolhe se você vai deixar esse pássaro fazer ninho na sua cabeça ou não. Então, você não é os seus pensamentos. Você é quem decide o que fazer com os pensamentos. Então, o que você faz quando um pensamento intrusivo aparecer? Eu vou te dar 3 passos práticos para você fazer quando o pensamento intrusivo aparecer. Primeiro, só observa, sem julgar. Deixa ele vir, mas não fique focado no pensamento.
Em vez de entrar em pânico, apenas nomeie o pensamento. Estou tendo esse pensamento agora. Nomeie. Não tenha medo de olhar para o pensamento e de nomear o pensamento, sem julgá-lo e sem se julgar também. Nomeie o pensamento a uma certa distância, como se você estivesse observando de fora para dentro, como se houvesse de fato uma distância entre você e o pensamento. Você deixa de ser dominado por ele e passa a ser um observador dele. O segundo passo: não dê significado ao que não tem significado. Um pensamento intrusivo não é uma profecia, é apenas um pensamento. Não é um desejo real também e não revela quem você é. É apenas um ruído mental que todo ser humano tem. Terceiro, redirecione o seu pensamento com a palavra de Deus. Jesus respondeu a cada tentação, ele respondeu: está escrito. Você e eu podemos fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que ter munição. A nossa munição são versículos bíblicos prontos para os pensamentos que mais nos atacam. Então, por exemplo, se vem condenação, se você se sente condenado, você pode recitar aquele verso que diz: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos 8:1. Se vem medo, o que você faz? Lembra daquele verso? Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo 1:7. Se vem a indignidade, você pode responder: sou mais do que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Uma última coisa muito importante também. Se os pensamentos intrusivos são muito frequentes, se eles são muito intensos e se eles estão prejudicando a sua vida diária, o seu cotidiano, isso pode ser um sinal de ansiedade, um sinal de toque, um sinal de trauma. E sabe o que isso significa? Significa que você precisa e merece procurar ajuda profissional. Buscar terapia não é falta de fé, é sabedoria. Cuidar do templo de Deus, do templo que Deus te deu, é o teu dever, é o meu dever. Então, resumindo, pensamentos intrusivos são normais. Ter o pensamento não é pecado. E você tem as ferramentas espirituais. Você tem ferramentas espirituais e práticas para você lidar com esses pensamentos. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, te libertou de alguma culpa, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse pode ser exatamente o conteúdo que alguém pode estar esperando ou que alguém pode estar precisando ouvir. E se você também quiser se aprofundar mais no autoconhecimento, coloca aí abaixo, ou melhor, vai no link que eu vou deixar aqui abaixo com o meu contato, porque daí você entra em contato diretamente comigo para saber mais sobre o meu programa de autoconhecimento e de cura emocional pela raiz. Então, te vejo no próximo vídeo e cuida bem da sua mente.